bem-vindos ao Marca de Água, o podcast onde cada episódio deixa a sua marca. O meu convidado de hoje é um dos autores mais criativos da escrita humorística. Escreveu para os maiores comediantes, criou rubricas, programas, séries, filmes e peças que ficaram na memória coletiva. Henrique Dias é guionista, dramaturgo, argumentista e, sobretudo, um contador de histórias com liberdade e ironia afiadas. Olá, Henrique. Olá, viva. Achaste bem? Achei, gostei muito. Muito obrigada por teres Nada. por teres aceitado este convite. Tu és licenciado em Direito. Essa licenciatura em Direito levou-te à comédia por caminhos? Porque eu fui já não sei porquê, ou seja, não sei porque é que na altura as pessoas escolhem os cursos com aquela idade tão tenra, digamos assim. Acho que foram amigos meus que iam para Direito e eu fui, ou achava interessante aquela imagem que se tem nos advogados americanos, não sei, toda aquela imagética. Aquilo atraiu-me, adorei o curso de Direito, mas depois quando estava a estagiar já numa sociedade de advogados, porque correu-me bem, ou seja, o curso correu-me bem, era um bom aluno, depois fui para uma sociedade de advogados grande, estava a estagiar, mas a minha propensão para a comédia era tal que nessa sociedade, quando havia grandes clientes que iam lá, os sócios diziam para ir à sala contar anedotas aos clientes, então já era essa veia que eu tinha humorística. Entretanto, conheci o João Quadros na altura, e o João Carlos estava nas produções fictícias, uma noite, um jantar de amigos em comum, eu estava a contar umas anedotas, a fazer umas coisas, e disse, tem jeito para a comédia, eu trabalho numa empresa que se dedica a escrever guiões, e disse, mas há uma empresa em Portugal que faz isso, passa por lá. E eu fui lá, conheci as pessoas, o Nuno Silva na altura, e havia uns cursos que se faziam onde se escolhiam as pessoas que podiam entrar. E eu entrei nesse curso, passei, que era a Clara Ferreira Alves, salvo o erro, e o Miguel Viterbo, que davam os cursos e escolhiam as pessoas, e eu passei, fiquei nas produções fictícias e depois tive a dura tarefa de ligar ao meu pai, que estava em Moçambique, e dizer, olha, vou sair da sociedade de advogados e vou escrever piadas para Hermanos. E o meu pai meteu-se num avião e veio de Moçambique a Portugal. Disse que nós temos que falar, e disse, então o que é que vais fazer? Eu vou fazer isto e tal. E a única coisa que me disse foi, ok, se queres fazer isso, faz, mas a partir de agora estás por tua conta e risca. Eu, sim senhor, pronto. E comecei a escrever para o Herman e nunca me arrependi. E foi isso, começaste a escrever para o Herman e para todos os grandes comediantes. Tive a sorte, porque na altura as produções fictícias eram uma empresa era quase monopolista do que se escrevia em Portugal, não só humor, mas outras coisas, então tive o contacto com uma série de gente através das produções fictícias, escrevi para o Herman, para o Zé Pedro Gomes, para o António Feio, para a Maria Rueff, para o Nuno Lopes, que estava a começar, para quase toda a gente, e foi uma escola absolutamente tremenda, porque era um projeto fantástico, ter uma série de criativos, que hoje não acontece, no mesmo espaço, e nós trocávamos ideias entre todos, sobre todos os projetos que fazíamos. Uns faziam contra-informação, outros escreviam o Herman, outros escreviam o Major Alvega, ou seja, encontrávamos todos no pátio e trocávamos ideias sobre os projetos uns dos outros. Surgiu aí também os Gato Fedorento na altura, ou seja, era uma coisa de uma criatividade, o Marco também lá estava, e o facto de podermos todos partilhar os que estávamos a fazer e ter as opiniões uns dos outros, é muito enriquecedor ainda hoje, mas naquela altura então de criação, de formação do que viria a ser a minha... Quantos anos é que terias na altura? Eu acabei o curso com 21, portanto teria 22, 23 anos, mais ou menos. Eu imagino aquelas reuniões, eu lembro-me porque eu trabalhava na altura em rádio e as produções fictícias foi um acontecimento, pelo menos para o meio, assim, caramba. E nós imaginávamos o que é que seria uma reunião para escrever para o Herman, por exemplo. Era muito caótico, éramos muito infantis, mas isso faz parte do trabalho que nós fazemos, nunca podemos perder uma certa responsabilidade. O Ricardo Araújo Pereira está sempre a dizer isso, eu acho que ele tem toda a razão. Quando se tenta dar alguma responsabilidade a este trabalho na comédia que nós fazemos, é uma coisa muito castradora, nós temos de nos sentir absolutamente irresponsáveis. Essa parte da castração vem depois? Vem à medida que vamos crescendo e que vamos percebendo que aquilo não é só uma brincadeira, que aquilo é um caminho, é uma carreira, e temos de ter muito cuidado para esta castração não existir. Porque nem sequer na altura, eu nunca senti censura nessa altura. Da parte dos meios de comunicação na altura, era uma altura muito livre. O Herman tinha sentido um pouco antes. Eu agora percebo, porque eu ia já a essa frustração mais tarde. Quando eu falo de castração, no próprio processo criativo de uma piada, não é?
há esta fase de puro disparate, não é? Penso eu. Sim, Isto pelo menos é aquilo que eu... Não, exatamente. Não é? E depois, para chegar até ao texto que vai ser lido por alguém, há uma depuração. Há uma depuração que eu estava a chamar de castração, mas pronto, que é limar e limar e limar até chegar àquilo, não é? São duas coisas diferentes, ou seja, primeiro é uma espécie, tem que ser uma parte absolutamente livre, criativa, de brincadeira infantil, depois há uma parte de depuração, que é, ou seja, uma palavra faz muita diferença, que era quase orivesaria, meter uma palavra, tirar uma palavra, uma pausa pode fazer com que uma coisa resulte ou não resulte. É uma das grandes problemas que eu tenho com a escrita em Portugal, é que a falta de coloquialidade, porque isso é importante, ou seja, meter uma palavra, um advérbio, tudo isso faz toda a diferença, e no humor muito mais. E depois a outra fase posterior da castração é, depois da piada estar conseguida, estar feita, será que eu devo dizer isto? Não devo dizer isto? Depois a outra fase ainda acima é, será que me vão deixar dizer quem me está a contratar? Ou seja, mas ali nas posições víamos uma altura em que tudo era muito livre, não só do nosso ponto de vista, do ponto de vista da direção das produções, e as pessoas estavam nos canais, e o ambiente que se vivia em Portugal no final dos anos 90, inícios dos anos 2000, era de uma absoluta liberdade. Liberdade, total. E desse tempo ficou-te, que memórias é que te ficaram em relação até a trabalhos que fizeste, mas assim, as coisas que mais, eu presumo que tenha sido prazeroso tudo, mas que tenhas tido algumas rubricas ou rábulas que tenham ficado na tua memória. Ou seja, eu tenho alguns, o primeiro sketch que eu escrevi, do Batista Baixo, onde é que estavas no 25 de Abril, foi uma coisa que me marcou muito, foi a primeira coisa que eu escrevo na vida, e o Herman olha para aquilo e diz, vamos fazer isto, e a gente dá os parabéns, eu fiquei... Mas estás a ver onde é que havia razão para isso, não é? Sim, mas é fantástico, eu lembro na altura, eu, como lá está, era um jovem advogado estagiário, de repente diz-me, olha, aquele sketch que tu enviaste, primeira coisa, o Herman gostou muito e vai fazer, aquilo nem sequer entrou na minha cabeça, fiquei um bocadinho estarrecido, e o Nuno disse-me, olha, ele já vai gravar para passar na TSF, passa às, sei lá, 7 da manhã, e depois passa à tarde às 5 da tarde. Eu nessa noite não dormi. Fiquei a ver, à espera que aquilo passasse. Uma excitação tremenda, ouvir o Herman fazer aquele sketch. E eu acho que trabalhar com o Herman é capaz de ter sido mais do que um momento específico, a grande excitação e o momento mais prazeroso da minha vida, conhecê-lo e trabalhar com ele, ver a criatividade dele. Porque a minha geração cresceu com ele, viu a revolução que ele fez no humor e era um ídolo. E eu, de repente, estar a escrever para ele foi uma coisa muito marcante. O Zé Pedro também, o António Feio, a Maria, trabalhava com o Herman, mas realmente o Herman foi para mim a grande etapa no crescimento naquela fase, porque aprendi muito a trabalhar para ele, porque foi sentir-me que estava um bocadinho na liga dos campeões, foi mesmo muito importante. E depois aquela fase, o ambiente que se vivia nas produções fictícias era uma coisa muito mágica quase. Gerir uma série de argumentos é difícil por causa dos egos, nós temos todos uns egos naturalmente um bocadinho exacerbados. Portanto, gerir o João Quadros, o Ricardo Araújo Pereira, o Nuno Marco, o Filipe Almeida Fonseca, o Eduardo Madeira, eu, a Patrícia Castanheira, a Maria João Cruz, toda aquela gente no mesmo sítio, não é fácil, não era nada fácil. Não é nada fácil estarem todos juntos na mesma sala. Não era, e havia egos, e a minha piada é que passa e não passa a tua, e quem é que tinha mais protagonismo, isto também não acontece em relação aos autores. E o Nuno Artur teve essa genialidade de conseguir gerir aquilo tudo até certo ponto, depois houve uma altura que já não conseguiu, porque era impossível, porque as pessoas começaram a crescer e a querer ganhar o seu espaço, legitimamente, mas foi esse trabalho de partilha e de ver tudo aquilo e tanta genialidade ali naquele sítio, que havia pessoas que eram mesmo muito, muito acima da média. É fantástico, muito do humor que nós vemos hoje em dia em Portugal nasceu ali, de todos aqueles, o Bruno Nogueira também, um dos primeiros sketches foram feitos ali, ou seja, é muito impressionante como é que uma coisa tão pequena, tão limitada no tempo, germinou tanta coisa no humor em Portugal. No humor e não só. No caso do Herman, o teu segredo ou o ponto de partida era entenderes bem o que funciona para o Herman ou, por seu lado, o que é que funcionaria para o público. Percebes? Tu centravas-te no comediante ou na... Ele deu-nos uma regra, ele logo de início tinha essa regra que era nunca que escrevam para mim a pensar em mim. Vocês escrevem aquilo que... A regra é muito simples. Escrevem aquilo que vos apetecer e eu faço aquilo que eu quero. Ou seja, ele dava-nos a liberdade total. Se vos apetecer escrever uma coisa completamente estúpida, o Herman não vai gostar ou não vai perceber, vocês escrevem o que vocês quiserem, eu quero liberdade total. Agora também quer da minha parte a liberdade total de dizer, este não vou fazer, este vou fazer. Ou seja, isto é o melhor que se pode ter, porque eu não estava limitado por nada, nem eu, nem ninguém que escrevia para ele,
E ele também tinha a liberdade de... Ninguém ficava ofendido, ele dizia, não, isto não vou fazer este. Era o melhor dos negócios, que hoje em dia não acontece muito, mas era o melhor dos negócios. Hoje em dia estamos sempre muito condicionados, estamos a escrever para este, para aquele, estamos a pensar no canal, no ator que vai fazer, numa série de coisas. Ali não, na altura, era o Herman que nos dizia isso, o Arthur I, e o Herman dizia-nos sempre, vocês fazem aquilo que vocês quiserem, escrevem o que vos apetecer, eu não me quero meter nisso. Mas depois dão-me também a minha parte, olha, eu quero fazer isto, não quero fazer aquilo. Ou seja, era uma altura de muita liberdade. Para quem passou essa fase toda até aos dias de hoje, foi um retrocesso tremendo dos tempos que vivemos hoje. Sente-se mesmo isso? Muito. Mas nessa altura, e penso que ainda foi durante as produções fictícias, que surgiu o Levanta-te e Ri, ou não? Não, porque eu entretanto saí das produções fictícias com o João Quadros e o Eduardo Madeira e depois formámos outra empresa de escrita e foi com essa empresa de escrita que nós os três lançámos o Levanta-te e Ri. Quer dizer, lançámos. Surgiu... Não, veio na altura... foi o Jorge Marecos da SP que veio ter connosco, que tinha comprado o formato em Inglaterra, mas a maneira como estava o formato não poderia funcionar em Portugal, e pediu-nos se nós tínhamos trabalhar numa adaptação daquilo, como é que podia ser feito cá, e começámos a trabalhar com ele, e foi um processo fantástico, porque acho que o stand-up nasceu ali do facto de... O mérito é ele, de ter achado que aquele programa em Portugal poderia resultar e que havia já stand-up em Portugal suficiente. Nós começámos a andar pelos bares a tentar encontrar pessoas, depois começámos a escrever textos para aqueles que não tinham os seus textos, para a coisa se equilibrar, e depois mais tarde o programa foi seguindo o seu caminho. Dá a entender, dá pelo menos a ideia de que foi o Levanta-te e Ri que depois levou o stand-up a explodir, não é? Sim. Eu desde que me lembro, ou seja, eu não sou da altura do Raul Sonar, mas percebo que o Raul Sonar deve ter sido um salto grande no humor em Portugal. A seguir, o salto grande que se deu, a ruptura epistemológica, digamos assim, foi o Herman, o Levanta-te e Ri, os Gato Fedorento, acho que foram os grandes saltos que aconteceram no humor em Portugal. O Levanta-te e Ri fez surgir o stand-up para o grande público. Ele já havia em pequenos bares, principalmente no Porto, havia alguns atores em Portugal que gostavam muito do stand-up, influenciado pelos americanos, mas não tinham espaço para o fazer cá, caso do Aldo Lima, do Bruno Nogueira, sim. E de repente aparece um palco e percebeu-se que o país estava pronto e sequioso, que foi um sucesso avassalador. E entendes o humor... porque agora temos o fenómeno das redes sociais, não é? Uhum. Há este espaço de humor, de conteúdo humorístico também nas próprias redes. Isso é um lugar que tu estás confortável ou sim, faz parte do processo? Claro que sim. Eu acho que em relação aos meios por onde se difunde o humor, sim. Não, acho que é uma nova plataforma, ou seja, seria a mesma coisa da invenção da televisão, de repente as pessoas da rádio ou do teatro dizerem, mas agora como é que se faz humor aqui? E de repente é uma plataforma com os seus próprios códigos, os seus próprios conteúdos, e que eu adoro. Agora não podemos ou seja, não se pode pensar que o que funciona em rádio funciona em televisão, o que funciona em televisão funciona em digital, são meios completamente diferentes desse ponto de vista. Os ritmos são diferentes, os temas, as comédias, o público-alvo, ou seja, quem está a ver as idades são completamente diferentes, mas é um palco tremendo e fantástico. Eu já descobri muita gente que depois trouxe para a televisão, porque isto depois acaba por ser comunica-se tudo e é uma espécie de contágio. Pessoas que nascem no digital que vão depois para a televisão, para o cinema ou para o teatro. O Pereira Coutinho é um exemplo disso, que conheci o Pereira Coutinho, o Vasco Pereira Coutinho, a fazer os personagens no digital. Entretanto, está a fazer teatro, nos Lobos de Ouro, que foi agora há pouco tempo, fez um personagem já. E também há pessoas que vão do teatro diretamente para o digital. A rádio também, houve muita gente que curiosamente saiu da rádio e foi diretamente para o digital sem passar para a televisão. Ou seja, tudo isto são meios que se contagiam uns aos outros e o que interessa é o talento. Sim. E é o conteúdo, não é? É isso. Eu não gosto muito da palavra conteúdo, mas não. Mas porquê? Acho que é um pacote, acho que é uma coisa sem... Mas safa, de vez em quando safa uma saída, pronto. Mas eu percebo, eu também uso a expressão, mas conteúdo é uma coisa amorfa, não sei. E tu dizes o que em vez de conteúdo? Não sei, às vezes também utilizo a palavra conteúdo, mas cada vez que eu ouço, como muitas palavras que eu ouço, eu não gosto. Mas olha, diz-me, tu achas que a comédia é a graça, é a gargalhada, é a piada, ou também deve ser uma crítica social ou não? Eu faço parte, a minha facção não é maioritária, é minoritária. Que acha que não tem nada a ver? Acho que não tem nada a ver. Mas alimenta-se,
Quer dizer... Não, há duas coisas, do que é que se alimenta e o que é que quer produzir, ou seja, o Brecht tinha aquela frase que a arte devia ser não um espelho, mas um martelo para moldar a realidade. Eu até concebo isso em relação ao drama, tudo bem. Em relação ao humor, eu acho que é muito perigoso nós acharmos que uma coisa que estamos a fazer é para mudar ou influenciar alguma coisa. Eu acho que nós devemos ser um espelho da realidade, é como eu vejo o humor. Aqui está o que eu vejo e as pessoas que sejam adultas e tomem as suas conclusões, tirem as suas conclusões. Porque acho de uma arrogância tremenda eu dizer que quero ensinar às pessoas alguma coisa ou quero listar lições sobre o que quer que seja. Mas quem sou eu? O que eu posso fazer é, isto é a maneira como eu vejo a realidade, está aqui um espelho. Tu ao fazeres a piada, tu limitas-te a fazer a graça e a fazer a piada, não é? Mas no fundo estás a fazer uma sátira social e estás a fazer uma crítica. Mas há uma diferença entre fazer um espelho e dizer, está aqui o que se passa, e não tirar uma conclusão, não ridiculizar este ou ridiculizar o outro, e fazer um retrato da sociedade já com um viés de confirmação para um lado ou para o outro. É isso que eu não quero. Eu com o Felp, é uma coisa que eu tive um cuidado tremendo, que é, ok, está aqui, é uma realidade que está a passar, agora não quer dizer quem é bom, quem é mau, quem está certo, quem é errado, porque quem for uma pessoa decente percebe, eu não tenho que fazer esse papel, e quem sou eu para estar a dizer a alguém o que é o certo e errado. Mas como digo, em Portugal a única pessoa que também acha, que eu conheça que acha isto, o Ricardo Araújo Pereira também é um defensor disto. Mas acho que a maior parte das pessoas estão no outro lado, dizer que há uma responsabilidade. Eu não quero ter responsabilidade nenhuma, eu não quero ter responsabilidade social. E depois nós queremos ser julgados. Vamos lá ver, se eu pensar que isto tem uma função, que eu quero mudar alguma coisa, eu passo a ser julgado não pelos risos, mas pela real mudança que eu consigo. Eu não quero ser julgado pela mudança que eu consigo, eu quero ser julgado pelos risos. Depois há o fenómeno do comediante, só uma coisa, há o fenómeno do comediante que gosta de ter palmas. Eu não quero ter palmas, eu quero ter risos. Mas há muito o comediante das palmas, que diz uma coisa, olha, tocou lá. Eu não quero que ninguém diga que toquei em lado nenhum ou que me bata palmas. Riste ou não te riste? Porque isso é um ato de uma rebeldia tremenda, o riso, ou seja, acho que serve para mostrar o quão ridículos nós somos, todos, e depois as pessoas farão o seu julgamento sobre as coisas que estão certas, estão erradas, do que é que estamos a rir. Acho que a comédia não tem o poder que as pessoas acham que tem. E tu achas que agora a comédia ou o humor, não sei como é que, ou se são a mesma coisa, está a passar por um momento de muito julgamento? Não é? Tá. E isso é complicado. Isto tudo parte do limite ou não, de qual é o limite e qual não é o limite. Tu aqui estabeleceste não é um limite, mas é uma decisão tua de... Não, mas isso não tem a ver com os limites, isso tem a ver com a função. Tem a ver com a função, exatamente. Isto dá cabo da criatividade? Totalmente. Ou seja, a partir do momento em que se está a criar com o cuidado do que se pode dizer, do que não se deve dizer, das palavras que se usa para se referir a certas pessoas. Isto é castrador. O John Cleese, as pessoas escrevem melhor sobre a criatividade e o processo criativo, como é que funciona. E a identificação que ele faz sempre é como uma criança a brincar, e tem que ser essa liberdade total da irresponsabilidade e o tudo é possível. A criação de mundos. O meu psicanalista fala muito nisso de como é engraçada a pessoa, na minha profissão, estar a criar mundos. E, na verdade, nós estamos a criar mundos. A partir do momento em que esses mundos têm uma barreira, seja linguística, seja de área, seja de tema, deixa de ser uma criação livre. Já não é um miúdo a brincar com os legos, a construir alguma coisa. E a nossa profissão tem que ser isso. A partir do momento em que não é isso, já não é livre, e já esse retrato que fazemos já não é perfeitamente... Ou seja, isto provoca uma falta de espontaneidade, não é? Exatamente. E há um medo, há um medo das palavras, há um medo dos temas, e depois tudo isto se traduz, ou seja, o resultado disto qual é o medo? É o medo do cancelamento e o medo das pessoas perderem a maneira como ganham a vida, porque isto, na verdade, é tudo muito interessante, estamos a falar do ponto de vista criativo, mas é isto que paga as contas, é isto que paga o meu carro, a minha casa, tudo isso, e qualquer pessoa é legítimo que tenha esse medo. Eu não acho que as pessoas que, não devias ser corajoso e tocar nesse tema. Não, quem sou eu para julgar alguém? Não devia nada ser corajoso. Não devia haver uma imposição sobre ti para não fazer isto, porque eu acho perfeitamente legítimo alguém dizer, eu não quero tocar nesse assunto porque isso pode me trazer problemas. É que este tipo de cancelamento, isto não é uma coisa nossa, não é? Isto está a sentir-se em todo o mundo. Mas em Portugal, cancelamento não há. Mas há algumas... Este julgamento, não estou a dizer... Julgamento, esse mais abrangente sim. Não é uma coisa muito portuguesa. Sim. Mas eu nunca senti, a única altura em que eu tive
uma censura ao meu trabalho foi o ano passado. E eu trabalho nisto desde os 22 anos. Portanto, já estou nisto há quase 30 anos. E a última altura foi o ano passado, em que eu fiz uma piada que era sobre o 25 de Abril, e alguém me disse: não estou confortável a fazer piadas com o 25 de Abril. Qual é o problema? Nesta altura há uma grande responsabilidade da nossa parte em não... Como assim? Ou seja, deu a volta, ou seja, o 25 de Abril que se fez para realmente termos a liberdade de fazermos com tudo, de repente já não podes fazer a piada sobre o 25 de Abril. Isto era impossível, lá está, nos anos 2000, impossível. No Herman havia uma piada genial, no Herman Enciclopédia, que era o Miguel Guilherme que se levantava, o sketch chamava-se 25 de Abril sempre. Ele estava a trabalhar e tinha um calendário daqueles de folhas antigas, em que dizia 25 de Abril. Ele estava a trabalhar e a certa altura olhava, via as horas, como se tivesse passado a meia-noite, arrancava a folha e estava 25 de Abril outra vez. E outra folha todas 25 de Abril. E o sketch se chamava 25 de Abril sempre. Isto era uma coisa perfeitamente idiota. Ou seja, e mesmo a piada que eu fiz sobre o 25 de Abril era absolutamente idiota, mas lá está. Criou-se aqui um tabu, não se pode tocar nisto. E está, faz muita confusão, porque isto lá está, aconteceu o ano passado e em quase 30 anos de carreira nunca me tinha acontecido. Mas, curiosamente, para além deste julgamento, apesar deste julgamento e desta questão que atrapalha um pouco a vida dos comediantes em Portugal, há também a importância e o papel fundamental que a comédia tem nos tempos que correm. Quer dizer, ninguém... é um escape para todos nós, não é? Todos nós... Mais do que isso é o canário na mina, ou seja... Quando o canário na mina, para quem não sabe, os mineiros antigamente, para saber se havia gases poluentes dentro das minas, levavam um canário. Quando o canário morresse, era a altura que eles sabiam que tinham que sair porque havia gases poluentes que tinham libertado nas minas. E os comediantes sempre foram o canário na mina, ou seja, sempre que houve regimes autoritários que tomaram conta de países, civilizações, o que quer que seja, os comediantes foram sempre os primeiros a sofrer. Foram sempre, e a partir daí a coisa crescia. E quando se começa a atacar os comediantes é um sinal muito, muito perigoso da sociedade e da civilização, do ponto de vista onde estamos, da sociedade ou do país onde estamos. Mais do que até o trabalho que nós fazemos, lá está, que eu não lhe quero dar essa importância, eu só acho que deve haver ali liberdade. Não acho que o meu trabalho seja um trabalho mais importante do que o trabalho qualquer, não lhe quero dar essa relevância, que acho que para mim não fazia sentido estar eu a falar sobre isso. Falo no sentido de ser o canário na mina, ou seja, quando a liberdade de expressão começa a ser tirada a estas pessoas em particular, mais tarde ou mais cedo não vai ser só estas pessoas. Exato. Nesse sentido é que acho uma coisa um bocadinho perigosa, porque a liberdade de expressão de um comediante é sempre muito mais lata do que... Vou dar um exemplo, se eu fizer um espetáculo como agora... uma piada sobre alguém e disser coisas que podem ser ligeiramente ofensivas, eu tenho que, o juiz, em caso tenha que perceber que a minha liberdade de expressão é maior do que um jornalista, ou seja, não posso limitar a fatos, porque na minha profissão está o exagero, está a hipérbole, está essas coisas todas que fazem, ou seja, porque senão é um jornalista, não vale a pena chamar humorista. E nós temos essa liberdade de expressão um pouco mais lata do que qualquer uma das pessoas. Isto às vezes, então, mas agora o humorista pode dizer coisas que os outros não podem? Podem, porque a nossa profissão é exatamente dizer coisas que não são verdadeiras, que não são reais no sentido de hiperbolizar, de caricaturar. É como fazer uma caricatura. Se não exagerarmos no nariz, se não pusermos as entradas mais para trás, não é uma caricatura, é um desenho. Nós não fazemos desenhos, um jornalista faz desenhos. Nós fazemos caricaturas. Para isso temos de ter uma liberdade e uma amplitude muito maior do que podemos fazer. Em última análise, o último limite a isto, o único, é a lei. A partir do momento em que nós ultrapassamos uma certa linha, a lei dirá assim, isto já não é liberdade de expressão nem para um humorista, isto já é uma ofensa, isto já é um atentado à honra, o que quer que seja, mas não posso ser eu a julgar isso, não pode ser a sociedade a julgar isto, não pode ser o visado a julgar isto, é um tribunal. A história dos limites do humor para mim é muito simples. Qual é o limite do humor? É a lei. Pronto, por isso simplesmente. E entretanto surge, e há pouco tempo, dedicaste à escrita de novelas. Novelas, sim, do pôr do sol. Estou a referir-me ao pôr do sol, onde me parece que tiveste toda essa liberdade criativa. Total. Aí foi uma liberdade total e tive a grande vantagem de estar com duas pessoas, porque eu conheço a novela do ponto de vista do utilizador, digamos assim, que vejo algumas, não muitas, mas vejo um pouco. Mas trabalhei com duas pessoas, com o Rui Melo e o Manuel Pureza, que um realizou novelas e o outro participou em novelas.
Ou seja, eu já tinha aquela experiência do que é estar em casa e ouvir certas frases e certas coisas. Ele tem a experiência do que é fazer aquilo. Portanto, foi ali uma espécie de tempestade perfeita e foi dos trabalhos mais divertidos que eu fiz até hoje. Eu diverti-me mesmo muito, muito. Porque eu lembro que o Nicolau Breiner, decano das novelas em Portugal, dizia sempre, nós temos de fazer uma novela, Henrique, temos de fazer, porque eu jantava muitas vezes com ele, e ele chegava à casa, às vezes da novela, eu estava em casa dele, dizia, vinha logo direto a mim, e dizia logo, tenho de contar uma de hoje. E contava-me coisas que ele dizia, frases que tinha que dizer, e coisas que ele achava um bocadinho absurdas, e o jantar é sempre a mesma coisa, quando é que a gente faz uma novela? Temos de fazer uma novela. E tu estavas à espera deste sucesso? Nunca se está à espera. Isto eu já trabalho. Está, não. Eu já nisto há anos suficiente para nunca apostar que vai ser um sucesso ou não vai ser um sucesso. Nunca se sabe. Isso é que é interessante. Nós fazemos sempre o melhor que podemos. Eu, da minha parte, ponho sempre alma e coração e tudo e levo a alguns. A coisa que eu mais testo nesta área é o tá bom, não é preciso, tá bom. Que é uma coisa muito portuguesa que me irrita. Não está bom. Se podemos fazer melhor, porque é que está bom? Aquela coisa para quem é bacalhau basta, mata-me completamente. É uma coisa que mata e é muito portuguesa. Quando ouvimos uma pessoa trabalhar noite fazer aquele tá bom, que é aquele tipo, não me chateias mais para que é que eu estou a ter trabalho. Eu enervo-me profundamente com essas pessoas e não consigo trabalhar com pessoas assim. E nós fazemos isso, fazemos sempre o nosso melhor, eu faço o meu melhor. Agora, se vai ser um sucesso, eu já, quando era mais novo, sim, atravessava a minha cabeça, tenho a certeza que isto vai ser. Sim. Não, acho que nunca se tem a certeza de nada. Tem-se uma intuição, tem-se um feeling, mas acima de tudo eu quero acabar os projetos e dizer, eu gosto muito disto que fiz. Tem que ser assim, não há outra maneira. E entretanto andaste também por outros caminhos, pelo teatro, cinema, sim, não é? Sempre. É sempre o mesmo Henrique que anda aqui? É sempre o ponto de partida este? No teatro é um bocadinho diferente. O teatro é o que eu gosto mais de fazer. Pois. Swing foi a última aposta? A última foi o Swing, antes tinha feito a adaptação de uma peça brasileira. Também a Avenida Q, que também teve A Avenida Q também foi um grande sucesso. Já completamente diferente, uma comédia musical. Sim. No teatro, às vezes as coisas vão um bocadinho mais fundo, que em televisão às vezes não... A única coisa em televisão assim que eu passei que foi um bocadinho mais fundo foi o da Mood, que era um dramedy que misturava comédia e drama. Mas em teatro, mesmo a comédia em teatro, eu gosto que ela às vezes vá um bocadinho mais fundo, porque a relação que se tem em teatro é completamente diferente com o espectador, aquela coisa muito intimista. Temos a atenção total das pessoas e ali não temos que ter aquela coisa que temos em televisão, tem que estar a acontecer alguma coisa, senão as pessoas mudam. E é verdade, ao fazer um filme, tem que ser de certo em certo, pensar que tem que acontecer alguma coisa. Em palco já temos pessoas sentadas que vão estar ali 1h30. Portanto, temos esta terrível vantagem de poder fazer coisas e esperar que as pessoas tenham o tempo para absorver aquilo que está a ser dito ou está a ser feito. E aí, eu gosto muito mais do teatro do que televisão ou cinema, porque há ali qualquer coisa de quentinho, não sei. Era isso que eu te ia perguntar, onde é que te sentias mais à vontade? Teatro. No teatro, claramente, o teatro. A seguir a televisão e depois o cinema, mas o teatro é completamente diferente, ou seja, o processo de criação é muito mais intenso, tem-se muito mais tempo para preparar. E tens ali um feedback direto. Imediato, que é sim, tem-se um feedback imediato. Os dias de estreia das peças, que depois normalmente não vou muitas vezes, porque começa-me a custar, porque depois aquilo começa a ter uma peça quando se entrega é minha. Eu faço sempre a questão de fazer a leitura com os atores todos e dizer isto. Vamos ler, eu vou-vos dizer exatamente o que é que eu pensei. Quando eu sair daqui, isto é vosso. Depois há coisas que vão acontecendo na peça, uma evolução, umas que eu gosto, outras que eu não gosto, e às vezes uma custa-me eu não... Deve ser difícil, sim, não é? Porque estás 2 semanas sem lá ir, quando lá vais é outra coisa. Sim, não é bem outra coisa, que não estamos a falar de inventar coisas, mas leva o personagem por outro caminho. Normalmente o que eu faço é, eu tento trabalhar com atores, agora já começo a ter essa possibilidade de ter uma palavra a dizer em relação aos atores com quem trabalho, tento trabalhar com atores não necessariamente que façam aquilo que eu quero, porque não é isso que eu gostava. Eu gosto é que eles olhem para aquilo e descubram coisas e caminhos interessantes. E normalmente os atores que eu tenho já conheço e quando descobrem uma coisa nova vão para um caminho, eu fico contente que eles tenham descoberto aquilo no meu texto. Isso acontece muito. Ainda ontem o Cristóvão Campos ganhou o Globo Melhor Ator de Teatro e mandei-lhe uma mensagem a dizer exatamente isso, que eu gosto de trabalhar com ele, porque às vezes ele vê coisas no texto que eu não vi que lá estavam, mas estão absolutamente certas. Que ele encontrou isto aqui e seguiu o caminho com isto. E a tua relação com produtores e até com realizadores, no caso também do cinema e de séries em televisão, é fácil essa passagem de... Tu estavas a dizer que isto é meu, mas eu passo-vos, não é? Isso, o princípio é o mesmo com o produtor
E com o realizador, como é que tu Com o produtor, ou seja, eu vejo... Sim, o produtor, tu tens que fazer uma jogada ali, não é? É diferente. Eu vejo mais este trabalho de criação, de partilha com os atores e com o realizador. O produtor normalmente está numa posição um bocadinho acima de se for um produtor da maneira como eu imagino. É ele que manda. De facilitar, não, lá está, não é isso, é de facilitar os meios para que a coisa funcione, porque como eu entendo, um produtor é escolher pessoas criativas e dar todas as capacidades a essas pessoas criativas para fazerem o seu trabalho. Produtores que são muito interventivos, que entram também no processo, pode acontecer, mas que entrem com um contributo criativo. Porque, na verdade, um produtor tem que fazer isso, é que dar os meios e as capacidades para aquelas pessoas fazerem aquilo que querem fazer. Quer o realizador, quer os atores, quer o guionista. Eu vejo isso sempre como a metáfora, a imagem que eu dou é sempre uma orquestra. Eu escrevo a partitura, depois temos o maestro, que é o realizador, e temos os intérpretes, que são os atores. Tudo isto é importantíssimo. Agora, não se pode sair daquela partitura. O maestro pode fazer uma grande diferença, pode acelerar os tempos, pode travar os tempos, e depois os intérpretes podem interpretar aquilo maravilhosamente bem ou podem desafinar. Ou seja, eu acho que aqui é que está o núcleo criativo. Sim. O que é que o produtor pode fazer? Dar os meios para eles trabalharem da melhor maneira, dar os melhores instrumentos até aos intérpretes e fazer com que todos funcionem bem. Mas acho que é esta trilogia. E, curiosamente, cada uma destas pessoas acho que tem um papel mais relevante consoante o meio. No cinema é claramente um meio do realizador, claramente. No teatro, quer se queira ou não, a partir de um certo ponto a peça é dos atores, já não é do encenador, já não é de quem escreveu, é deles. E na televisão, isto ainda não está a acontecer muito em Portugal, mas nos Estados Unidos e no Reino Unido já acontece, as séries são de quem as escreve. É o fenómeno do showrunner, são eles que acabam por escolher até os realizadores e trocam de realizadores em cada episódio. Isto está a ficar dividido desta maneira. Em Portugal isso ainda não nos chegou muito, porque nós em Portugal temos uma cultura em que os argumentistas não são muito relevantes nem muito bem vistos, porque ainda acho que é uma herança daquele tempo em que o realizador é que mandava tudo no cinema, a televisão era puro entretenimento. Portanto, os argumentistas eram uma pessoa que escrevia. Era uma pessoa que escrevia umas coisas que era natural e assumido que os atores iam mudar tudo e o realizador ia mudar tudo. Nem sequer havia uma questão autoral. Não, isto foi escrito por alguém, não vamos mexer. Não, isso era uma espécie de uma folha, não era em branco, mas uns rabiscos, depois nós acrescentamos aqui mais umas coisas. Com esta experiência toda e com tudo aquilo que acabas de dizer, o que é que achas que podias dizer, que recado ou conselho podias dar a um mini Henrique Dias que está a começar agora? Eu não posso falar para um argumentista que queira começar agora em vez de ter um Henrique Dias, porque a minha é muito particular, eu ia dar-me conselhos muito que eu já me conheço muito bem. Não, hoje em dia eu acho que a formação é uma coisa importantíssima. Eu também sou consultor faço supervisão de guiões na RTP Lab, que é um projeto RTP para jovens criadores, e eu vejo que a formação hoje em dia de quem escreve é muito maior do que era no meu tempo. Porque há duas maneiras de aprender. Há os básicos que aprende lendo, sei lá, a Poética de Aristóteles e o Robert McKee. Se ler estes dois livros já perceberam o que há para perceber tecnicamente sobre escrita de guiões. Depois, é o erro. O erro é que nos ensina, nós aprendemos com o erro. E eu tive nas produções a possibilidade de errar várias vezes em equipas. É a experiência. É errarmos e tentarmos, é a experiência. E hoje em dia, eu acho que estas novas gerações que escrevem estão muito mais bem preparadas, arriscam muito mais do que nós arriscávamos na altura. Agora, tem que se dar a possibilidade de eles entrarem no mercado e de errarem. E, por exemplo, nós na RTP Lab fazemos muito isso, damos a hipótese, nós, a RTP, que dá essa hipótese fantástica, de eles fazerem séries com os orçamentos muito pequenos no início, mas para experimentarem, para testarem, para verem. Eu, no meu trabalho de supervisão de guião, estou farto de dizer isso. Olha, eu não estou aqui para não vos deixar que vocês se estampem, porque vocês têm que se estampar, é para não se deixar que se estampem muito. Porque há coisas que eu leio e digo, não vai resultar, mas não sou eu que tenho que dizer que não vai resultar. Ele tem que ver que não vai resultar. Só quando é uma coisa muito grave, digo, isto não se pode fazer, isto é mesmo uma coisa... mas é isso que eu diria, façam, experimentem e tenham formação. A formação é muito importante nesta área, muito importante. Durante muito tempo em Portugal a formação que houve foi as novelas. Era aí que a maior parte das pessoas aprendiam alguma coisa sobre o que é ser argumentista. Olha, e para fecharmos a nossa conversa, que marca d'água gostarias tu de deixar aqui no audiovisual português? Uma mistura entre estupidez e inteligência. Acho que o humor que eu gosto está numa fronteira muito tenue entre a estupidez e a inteligência, e aquilo pode cair para um lado ou para o outro, e para se chegar ali àquele resultado, eu acho que o bom nonsense é isso, é
profundamente estúpido, mas há qualquer coisa de inteligente lá que nós não sabemos bem o que é. Era isso que eu gostava de olhar assim para coisas que eu escrevi e dizer, isto é tão estúpido e tão inteligente ao mesmo tempo. Mas funciona. Certo? Muito obrigada, Henrique, muito obrigada. O Marca d'Água é um podcast quinzenal criado pela GEDIP, um espaço de reflexão, partilha e valorização do que é único, original e autoral, porque cada criação deixa a sua marca. Siga-nos no próximo episódio.